abençoa para ti. Nos ilumina nesta noite, ó, por meio do Espírito Santo, por meio da tua palavra. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas. Sim. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ontem o irmão de volta desfrutou de Colossenses capítulo 3. Sim. Vamos pegar aqui o conectivo. Amém. Colossenses capítulo 3. Amém. Versículo 1 e 2 diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, amém, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, sim, e não nas que são aqui da terra, amém, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém. Senhor Jesus. O livro de Colossenses mostra muito, né, com respeito à morte e ressurreição. Capítulo 2, o versículo 12 diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Amém, amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, aqui é a nossa história, né, de quando nós conhecemos o Senhor e fomos batizados, nos unimos ao Senhor em sua amém, morte, amém, e nos unimos ao Senhor em sua ressurreição. Amém. E uma vez que isso acontece, nós devemos andar em novidade de vida. Nós nos tornamos filhos de Deus, porque nós o recebemos, temos a sua vida dentro de nós, sim, e agora nós precisamos viver dirigidos e guiados por essa vida, sim, que está dentro de nós. Essa vida, ela tem uma vontade, sim, ela transmite a intenção de Deus para nós. Sim. Como é que eu sei? Como é que eu faço a vontade do Senhor? É quando eu sigo a unção do Espírito Santo dentro de mim. Amém. Ele é esse canal transmissor. A vontade de Deus, ela é revelada por meio do Espírito. Amém. Também por meio da sua palavra. Aleluia. E esses dois vão estar em concordância, né? Sim. O que é revelado pelo Espírito nunca vai ser algo contrário ao que já está na palavra de Deus. Verdade. Então, a palavra de Deus é um documento, é uma prova de que nós podemos utilizar para saber, sim, se algo é de Deus ou não é. Verdade. Porque nós sabemos, e a própria Bíblia alertou que haveria muito espíritos enganadores. E o apóstolo diz: provai os espíritos, porque esses espíritos enganadores, eles podem fazer sinais, podem fazer maravilhas, podem fazer imitações, né? E às vezes não ser algo genuinamente de Deus. E aí nós precisamos contestar com as Escrituras. Então, irmãos, uma vez que você foi morto, né, morreu com o Senhor no batismo e ressuscitou, nós devemos viver uma nova vida. E essa vida é a vida lá do alto. Amém. É buscar e pensar nas coisas lá do alto. Amém. Antes nós tínhamos os nossos objetivos, era só terrenos, né? Eu quero fazer isso, quero construir aquilo, quero ter isso. Era só objetivos aqui terrenos. Mas quando o Senhor nos conquistou, sim, nós passamos a ter um alvo, amém, uma meta superior. Amém. Que é: eu quero reinar com o Senhor Jesus. Sim, eu quero fazer a vontade de Deus. Verdade. Porque você morreu, sim, ressuscitou e agora você quer seguir a linha do Espírito, que é agradar ao Pai, né? Sim. Nos tornamos agora, amém, peregrinos, cidadãos do céu. Sim. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor então, Jesus. Irmãos, isso mostra o quê? Esse andar de buscar as coisas lá do alto, de pensar nas coisas lá do alto, é um viver totalmente devotado a Deus. Verdade. Ou seja, é um viver de amar a Deus sobre todas as coisas. Verdade. Precisa ter um amor, né, acima de qualquer outra coisa. Senhor Jesus. Amém. E é isso que Deus exige de nós, irmãos. É realmente algo assim bem profundo. Deus, ele exige um amor absoluto dos seus filhos. Amém. Deus exige um amor absoluto dos seus filhos. Verdade. O nosso Deus, ele é um Deus zeloso e ciumento, né? O que é, vamos ver aqui, Êxodo capítulo 20. Deus é ciumento. Êxodo capítulo 20. O versículo 3 e 4 diz assim: Senhor Jesus, não tenha outros deuses diante de mim. Sim.
Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou zeloso. Sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos que Deus, Ele quer um povo para si, e Ele quer também você individualmente para Ele. Então, zeloso é o quê? Que zela, né? Você tem zelo por algo, você tem cuidado, você quer preservar. E quando Deus diz assim, olha, não tem outros deuses diante de mim, não façam para vocês imagem de escultura, nem semelhança alguma. Não adore essas coisas, não preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou zeloso. Então, esse zeloso em algumas traduções podem ser colocado aí também como Deus ciumento. Não ciúme humano carregado de pecado que é capaz de fazer danos, né? Causar destruições, né? Com interesses próprios. Mas o ciúme, o zelo no sentido de preservar, né? De preservar o Senhor Jesus. Então nós não devemos adorar, ter outras coisas em nosso coração, porque Deus não vai se agradar. O nosso Deus é zeloso e Ele tem ciúme de nós, né? Ele quer realmente, não quer dividir nada, né? Deus não quer dividir nada, não quer disputar o nosso coração. O nosso coração não pode ser dividido entre Deus e meu trabalho, o seu coração não pode ser dividido entre Deus e seu cônjuge, né? Precisa ser totalmente de Deus. Olha outra passagem agora em Tiago 4. Tiago 4, versículo 4 a 5. Não pode. Quem pegou pode ler. Tiago 4, versículo 4 a 5. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Sim, amém. Eu supondo, sim, que em vão afirma a Escritura, e com ciúme, Senhor Jesus, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós. Aleluia. Senhor Jesus. Ele faz habitar. Então, irmãos, primeiro nós vemos que Deus não quer que o ser humano faça ou adore imagem de escultura. Porque se o ser humano fizer isso, ele está traindo Deus, ele está sendo infiel, pois só Deus merece toda adoração e louvor. Então Deus não divide a sua glória com ninguém. Não. Então não adores, Deus é zeloso. E também Deus não quer dividir sua glória, Deus não quer que nós estejamos divididos entre Ele e o mundo. Então Tiago 4,4 diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, é inimiga de Deus. Você não pode amar o mundo. Se você amar o mundo, Deus também é zeloso, Deus também tem ciúmes, como diz o versículo 5. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Então, Deus não quer que você tenha ídolos, né? Deus não quer que você adore imagens, Deus não quer que você preste culto a nada a não ser Ele próprio, né? E Deus não quer que você também ame o mundo. Se você amar o mundo, você realmente está desprezando o amor do Pai, você está causando ciúmes a Deus. Deus tem ciúmes de você, porque Ele o ama grandiosamente, né, incondicionalmente, e deu o seu próprio Filho para morrer por você. Então, Ele pagou um alto preço, né, um preço de sangue. Por isso, Ele não quer que você tenha o seu coração cheio de outras coisas. Deus quer que o seu coração seja totalmente para Ele. Amém. Então, irmãos, aí que nós vemos, né, nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Quando eu vejo minha experiência, será se eu amo a Deus sobre todas as coisas? Como está o meu coração? Como está o seu coração, né? Então, nós precisamos fazer essa reflexão. Deus, Ele quer que nós coloquemos tudo no altar.
até mesmo coisas importantíssimas para nós. Sim. Isso pode, e coisas que às vezes nem é pecado, mas podem estar tomando o lugar de Deus em nosso coração. E aí são muitas coisas, e Deus quer que nós coloquemos tudo isso no altar. Sim. Porque Deus quer todos nós, né, absolutamente para Ele. Então, seja lá o que for, Deus quer que nós sejamos capazes de nós nos abdicarmos disso, de nós considerarmos tudo como perca, como o apóstolo Paulo considerou, por amor ao Senhor Jesus. E assim como Abraão fez, Abraão tinha um filho muito precioso, Isaac, que buscou a vida toda, que orou, e Isaac não era o Deus de Abraão. Quando Deus disse a Abraão para sacrificar Isaac, Abraão foi em direção lá ao monte para sacrificar, né? Então isso mostra que Isaac não se tornou um ídolo. Não. Então nós precisamos ter um coração de obediência a Deus. Amém. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Amém. Isso também é uma prova de que nós amamos a Deus. Verdade. Quando nós procuramos guardar a palavra dele. Amém. Deus disse a Saul para, né, matar os amalequitas, não deixar nada, boi, ovelhas, e exterminar aquele povo, porque no passado já teve um conflito dele com Israel. Mas o que foi que Saul fez? Saul poupou, né? Sim. Escolheu, poupou alguns bois, poupou o rei Agag, e Deus não se agradou. A intenção poderia ser boa. Quando Samuel chegou, não, nós separamos aqui algo bom, Senhor, para sacrificar. E Deus disse, olha, a obediência é melhor do que o sacrifício. Né? Então, irmãos, nós precisamos realmente colocar tudo sobre o altar quando Deus pede, né? Quando Deus pede, nós precisamos colocar sobre o altar. Amém. Isso é o que? Um viver de obediência a Deus. Verdade. Isso é uma prova que você ama a Deus. Amém. E Deus tem um chamado para cada um de nós. Verdade. Né? É claro que no mundo e no sistema existem muitas coisas atraentes, mas se Deus pede para você renunciar, é isso que você deve fazer por amor a Ele. Sim. Como tantos profetas, como tantas pessoas colocaram o seu coração diante de Deus e foram capazes, né, de se entregar realmente ao Senhor. Amém, amém. Então, irmãos, tem uma frase que diz assim: Deus insiste que coloquemos o que amamos sobre o altar. Ele não pode tolerar nenhuma concorrência. Nem. Se continuarmos abrigando algum tipo de ligação oculta que não cortamos, ou se retivermos secretamente em nosso coração algum boi, ovelha ou agag, não estaremos em condições de experimentar a manifestação do poder do Espírito Santo em nossa vida. Então, porque às vezes nós buscamos o poder do Espírito Santo, ter o viver em comunhão com Deus, e às vezes nós não ganhamos isso, não recebemos isso, né? Porque às vezes tem algo abrigado em nosso coração, às vezes tem um pecado oculto em nosso coração, que nós relutamos, nós não queremos deixar. E isso é o que está impedindo de você receber a manifestação do Espírito Santo em sua vida. Isso é o empecilho para que o poder do Espírito Santo possa se manifestar, né? Ou porque às vezes também Deus não opera, Deus não nos dá mais do seu poder, ou, né, Deus não nos dá, por exemplo, algo que nós pedimos a Ele, algo que nós estamos buscando. Talvez seja porque isso pode ser um ídolo. Você está buscando mais isso do que o próprio Deus. E Deus não vai te dar algo que você mais tarde vai pegar aquilo e se desfiar dele mesmo, né? Verdade. Deus conhece o nosso coração. Sim. Lá na frente, né? Antes mesmo de algo acontecer, Ele já sabe o que pode acontecer. Sim. Então tem muitas coisas que Deus não nos proporciona, porque naquele momento nós não estamos ainda em condições. Assim eu acredito na vida de Abraão, né? Sim. Talvez nos primeiros momentos que Abraão pedisse e recebesse um filho, Isaac se tornaria um ídolo. Verdade. Mas no momento certo, que não é o momento do homem, é no momento de Deus, quando aconteceu, Abraão estava realmente ali totalmente confiante em Deus. Sim. Então, irmãos, é isso que Deus quer, é que nós amemos acima de todas as coisas, sobre todas as coisas, e coisas até mesmo importantes para nós. Vamos ver Mateus 10, versículo 34 ao 39. Quem pegou pode ler. Mateus 10, 34 ao 39. Senhor Jesus, aleluia. Cada irmão lê um versículo. Mateus 10, 34 e 39.
Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amém. Então, irmãos, Deus quer realmente um amor absoluto, uma entrega total a Ele. Nós amamos os nossos familiares, né? E é algo que é uma ligação inexplicável de uma mãe para uma filha, de uma filha para uma mãe, dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, entre irmãos. É um amor realmente familiar e bem forte. Mas o Senhor Jesus disse que veio trazer espada, separação. Ó Senhor Jesus. Porque quando em uma casa de incrédulos, alguém se converte e se entrega ao Senhor, vai acontecer perseguição na própria casa. E aí é como se entre eles houvesse uma questão de inimizade, de perseguição. Ah, você agora quer ser isso, quer ser aquilo. Então o Senhor Jesus disse que haveria isso, mas aquela pessoa que se converte ao Senhor naquela casa, ela não se deixa ser vencida pelos familiares ou por causa das perseguições, né? Porque ela conheceu o amor superior, o amor do Senhor. E não é que ela vá odiar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, mas é que ela vai amar mais a Deus do que aos seus familiares. Verdade. E por isso ela é capaz de suportar perseguições dos seus familiares. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Não é digno. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim também não é digno de mim. Então esse realmente é um amor superior, né? De nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. Mas, irmãos, na nossa realidade, como é isso aí, né? Será que de fato nós amamos mais a Deus do que aos nossos pais, aos nossos filhos, nossos irmãos, né? Aos cônjuges? Será que nós amamos mais a Deus do que eles, né? Então, o Senhor às vezes pode colocar à prova se nós vamos estar mais obedientes a Deus, né? Ou mais apegados aos nossos familiares, no sentido de preservá-los, né? De ter um cuidado por eles para que eles não façam totalmente, se entreguem totalmente à obra do Senhor. Como Pedro amava o Senhor no amor natural. Não, Senhor, você não precisa ir para a cruz. E o que foi que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás. Então, o Senhor Jesus, Ele quer que nós o amemos até mesmo mais do que os nossos familiares. Senhor Jesus. Irmão, se acontecer de nosso coração estiver amando mais as coisas do que ao Senhor, Deus pode até mesmo intervir com algumas situações tristes, situações ruins, para que você se volte a Deus. Quando algo se torna um ídolo em seu coração, Deus pode intervir para que você se volte a Deus, né? Para que você realmente se volte ao Senhor Jesus e tenha Ele como superior e ame a Ele acima de todas as coisas. Deus não quer dividir a sua glória. Quando Pedro foi pescar, Jesus tinha ressuscitado, apareceu, ficou com eles, depois ascendeu aos céus e os discípulos ficaram sem a presença física de Jesus. Pedro, acho que vou fazer o que agora? Vamos pescar. E chamou alguns discípulos, foram com ele. E ali Jesus apareceu na praia, deu de comer a eles, teve uma pesca maravilhosa. Sim. E depois o Senhor Jesus disse a Pedro: Pedro, você me ama mais do que estes outros? Você me ama mais do que estes, né? E ali o Senhor Jesus quis relembrar a Pedro sobre o amor que Pedro deveria ter pelo Senhor. Sim. Porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Pedro disse: Senhor, se possível, eu dou minha vida por ti, eu morro por ti.
E Jesus disse, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então, quando crucificaram o Senhor Jesus, Pedro foi acompanhando e chegou perto ali, uma criada disse, você é um deles? E Pedro negou, não. Depois mais outras pessoas perguntaram, você é discípulo dele? Você, né, o teu falar, o seu jeito? E Pedro negava, começou a praguejar, não sou. E aí o galo cantou. Então Pedro negou o Senhor Jesus, e antes ele tinha dito que morreria, daria a vida pelo Senhor. Mas na situação de perseguição, o medo tomou conta dele e ele negou o Senhor Jesus. Mas Jesus sabe, irmãos, que nós somos fracos, né? O Senhor Jesus sabe da nossa condição, né? E quando Jesus ressuscitou, que as mulheres foram lá no túmulo para ungir o Senhor, que viram lá o anjo sentado, e disse, a quem vocês procuram não está mais aqui, né? Vá, diga aos discípulos e a Pedro. Pedro já era discípulo, mas mencionou os discípulos e a Pedro, especificou o nome de Pedro, porque certamente Pedro estava abatido, porque negou o Senhor Jesus. Será se eu vou poder integrar novamente e tal? Diga aos discípulos e a Pedro. Quando Pedro certamente ouviu esse recado, né, mais tarde, se as mulheres decidiram contar, ele deve ter se sentido muito incluído, acolhido pelo Senhor Jesus, pois mesmo negando o Senhor, né, disse, diga aos discípulos e a Pedro. Né? E aí, mais tarde, lá em João 21, vamos ver essa passagem, quando Jesus começou a falar com Pedro, Jesus pergunta 3 vezes. Eu, particularmente, né, também alguns estudos que eu estava lendo, talvez seja para relembrar Pedro sobre o amor dele para com o Senhor, e quando ele negou também o Senhor 3 vezes. João 21:15 diz assim, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ó Senhor Jesus, você me ama mais do que estes outros me amam? Alguém pode ler o versículo 15 aí novamente na sua versão? João 21:15. Depois pode ler. de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Amém. Essa versão é revista atualizada, Isa? Acho que sai, ele disse, apacenta os meus cordeiros. Amém. Então, irmãos, esse ama aqui que Jesus está falando a Pedro, Simão, filho de João, você me ama? É o amor, no grego aí, agapá, o amor superior, um amor sacrificial, de você se dar ao Senhor. Pedro disse, se possível, Senhor, dou minha vida por ti. Então é esse amor que Jesus estava falando a Pedro. Jesus agora estava lembrando. Vamos fazer uma retrospecção aqui com Pedro, para ele crescer, amadurecer. Simão Pedro, você me ama com aquele amor lá que você disse que daria a sua vida por mim? Você me ama mais do que estes outros? Deixa aí marcado, vamos ver. Ó Senhor Jesus. Amém. João 13, o versículo 21, diz assim, olha, depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou, em verdade lhe digo, que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é que vai te trair? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. O versículo 36, Simão Pedro perguntou a Jesus, para onde vai, Senhor? Jesus respondeu, para onde eu vou, você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse, Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu, você dará sua vida por mim? Em verdade lhe digo que antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. O que eu quero extrair aqui, o que nós podemos extrair aqui, irmãos? Jesus disse que haveria um traidor. Haveria um traidor, alguém ia traí-lo. Os discípulos começaram a olhar cada um para si, talvez alguns desconfiavam, mas Pedro apontou para João. João era muito humilde a ponto de não querer mencionar o nome dele, mas quando você vê discípulo amado,
está se referindo a ele mesmo. Apontou para João e mandou João perguntar a Jesus quem seria. Nisso aqui, depois nós vemos que o próprio Pedro disse: Senhor, se possível, dou minha vida por ti. O que está implícito aí? Quando Pedro apontou para João para perguntar quem o trairia, na cabeça de Pedro ele estava dizendo: eu não trairia o Senhor Jesus, porque mais tarde ele disse: de maneira alguma eu trairia, eu dou minha vida por ti. É aquele amor natural que a pessoa acha que tem, mas naquele momento da perseguição Pedro negou. E aqui agora em João 21, voltando, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama. Ama aqui, agapau, o amor de Deus, um amor sacrificial, de dar a vida, igual Pedro tinha falado. Você me ama mais do que estes outros? Estes outros que, quando eu perguntei lá quem ia me trair, você apontou a cabeça para João, perguntou quem era, você achava que não poderia ser você? O que Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Esse amo aqui no grego já é filéu, é um amor fraterno, amigo, familiar. Não é o amor sacrificial de dar a vida. Pedro reconheceu que ele, depois da experiência que ele passou, ele não, naquele momento ali, embora ele tivesse vontade, mas ele não foi disposto a morrer pelo Senhor Jesus. Então ele disse: Senhor, eu te amo, mas não é ainda com esse amor sacrificial, como eu tinha falado naquele dia, né, de dar minha vida por ti. Mas eu te amo. Ele tinha um amor, um afeto pelo Senhor Jesus. Amém, amém. E Jesus fez questão de perguntar 3 vezes. Pedro negou 3 vezes. 16. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Jesus estava tratando aqui com Pedro, para Pedro ter um arrependimento, uma experiência, um amadurecimento. Sim, Senhor. Sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Aí, irmãos, na 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Agora, esse ama agora já é no amor filéu. É o amor que Pedro disse que o amava. Ô, Simão, você só me ama com esse amor, né? O amor filéu, o amor de afeto, de carinho que você tem por mim, de apego. Simão respondeu. Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. É que realmente ele estava uma pessoa humilde, né? Diante do Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus tratou com Pedro. Pedro aprendeu essa experiência. Aí no 18 disse: em verdade, eu lhe digo que quando era mais moço, você se exigia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderás as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer. Jesus disse isso para significar que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Oh, Senhor Jesus, essa história é bonita, irmãos, porque Pedro não foi capaz de dar a vida por Deus naquele momento que ele o negou. Mas depois dessa experiência, Pedro se tornou um discípulo, um apóstolo, líder, juntamente com João. Isso aqui de pastorear os rebanhos, as ovelhas, ele foi realmente um pastor que pastoreou. E quando ele foi velho, ele estendeu as mãos. Claro, isso se refere também ao espírito, que a pessoa cresce. Enquanto é jovem, você vai para onde quer, curte muitas coisas do mundo, faz muitas coisas que desagradam a Deus. Mas à medida que o Espírito Santo vai trabalhando em você, você cresce, amadurece. E agora você já não tem mais total liberdade. É o Espírito Santo quem te guia. Mas também, como João disse aqui, o Senhor havia dito isso para mostrar o gênero da morte de Pedro. Estenderás as mãos, né? Diz que Pedro morreu crucificado. Então, chegou o dia de Pedro não negar mais o Senhor. Ele foi ousado, intrépido, né, para pregar o Evangelho. Amém. E foi crucificado. E a história conta que ele não se achou digno de morrer igual ao Senhor e pediu para morrer de cabeça para baixo de uma cruz. Estendeu as mãos e outro pôde realmente ali carregá-lo e crucificá-lo. E para isso, com que gênero de morte Pedro havia de glorificar Deus. E por isso Deus foi glorificado. Foi uma experiência marcante na vida de Pedro, que fez ele amar a Deus sobre todas as coisas, amém, mais do que o mundo, amém, mais do que a família, mais do que qualquer outro Deus com D minúsculo, né?
Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, são através dessas experiências de fracassos, né? São através dessas experiências de perdas, de até mesmo vergonhosas, algo, qualquer coisa do tipo que fere o nosso ego, que Deus faz com que nós brotemos, nós nos renovemos com um amor puro diante do Senhor. Às vezes o nosso amor é misturado, né? Às vezes você ama a Deus porque você quer receber algo em troca. Aí Deus conhece. Outras vezes nós pedimos algo a Deus, nos oferecemos, nos sacrificamos, mas não é para ter a comunhão com Deus, é porque você quer algo de Deus. Aí em Tiago 4, antes daqueles versículos que nós lemos, diz: pedis maus, porque vocês pedem para se esbanjar nos seus próprios prazeres. Então, se eu estou pedindo algo só para o meu prazer, só para, né, me satisfazer, isso mostra que não está alinhado com a vontade de Deus, porque Deus quer ser o nosso real prazer, a nossa real satisfação. E se algo estiver no caminho entre nós e Deus, Deus ele vai trabalhar para que nos prive de tudo isso e só possa restar Ele mesmo, né? Que oração aí, irmãos, por favor? Para os 9? Pronto. Deus pode fazer muitas coisas para que só reste Ele mesmo. Foi o que aconteceu na vida de Jó. Jó tinha bois, ovelhas, seus filhos, uma família maravilhosa, né? Muitos empregados, vida boa. E uma vida assim, ele realmente tinha muita gratidão a Deus, né? Senhor Jesus. Amém. Mas o Deus dele não era tudo isso, porque nós vemos que quando ele perdeu os filhos, os empregados, né? As fazendas, tudo isso, ele ainda, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém, amém. Jó não culpou a Deus, não culpou a Deus. Então até nessa parte aí, ele foi uma pessoa realmente ali fiel ao Senhor, né? Senhor Jesus, o Deus de Jó não era as possessões dele, nem a família dele. E aí veio uma doença, pragas, né, tumores, quer dizer, no seu corpo. Aí agora a mulher, a parceira dele, amaldiçoa o seu Deus e morra. Deu um mau conselho, né? Mulher, você recebeu o bem de Deus, você não pode também receber o mal. Bem, Jó se manteve firme. Agora no capítulo 3, Jó já começa a amaldiçoar o seu nascimento. Maldito o dia que eu nasci, o dia que mãe me deu a luz. O sofrimento na carne já começou a murmurar, fazer ele realmente murmurar. Senhor Jesus, Deus foi trabalhando para que Jó chegasse lá no final e dissesse: Deus, agora eu te conheço. Depois de eu passar por tudo isso, esses tumores malignos na minha carne, e também um detalhe, o maior detalhe também pode ser, né? Os amigos de Jó começaram a acusar Jó. Aí fui tocando no ego de Jó. Jó, não, os amigos de Jó, você deve ter pecado para estar acontecendo isso, né? Uma situação dessa, você fez algo para merecer isso. Jó, não, pese-me Deus em balanças fiéis, que Deus vai ver como eu sou íntegro. Fui tocando na ferida de Jó. O ninho de Jó que estava lá oculto. O ninho de Jó não eram os bens, não eram as riquezas, não eram as famílias, mas era o próprio ego dele, o seu ser. É como se ele mesmo se tornasse um Deus para ele mesmo. Ele gostava do seu jeito, dava ofertas, sacrificava pelos filhos, orava, tinha um viver íntegro. Ou seja, até mesmo nosso viver religioso, irmãos, pode ser algo, uma cara, uma aparência, mas só para nossa própria satisfação. Eu vou pregar aqui para eu ser visto. Eu vou orar aqui para que as pessoas ouçam a minha oração. Eu vou fazer essa visita para que todo mundo perceba que eu estou visitando. Tem muita mistura, às vezes, no nosso serviço a Deus. E Deus, às vezes, vai provar para que nós possamos oferecer um serviço puro. Não para buscar um reconhecimento, mas para que nós façamos as coisas totalmente para Deus. Aí Deus privou Jó de tudo, provou em todas as áreas, até que no final, agora quando Jó realmente esbrajou, falou mal, criticou, até que chegou o momento que Deus falou com ele, aí o ego dele caiu, e ele disse: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Como um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, mas era tudo algo exterior, não era totalmente por amor, né? Grandioso a Deus. Mas quando as provações vieram, aí sim, aí agora ele reconheceu, e Deus realmente pôde ali ser tudo para ele. Então, irmãos, nós temos que ter realmente um amor
incondicional para com Deus. Eu realmente preciso ter um amor incondicional para com Deus. Amar a Deus acima do meu querer, amar a Deus acima das minhas vontades, amar a Deus acima dos meus desejos, né? Se uma pessoa tem realmente essa situação, para ele vai ser maravilhoso, ele vai descansar no Senhor. Agora, se uma pessoa está vivendo nas coisas terrenas, ela não está amando a Deus sobre todas as coisas. A nossa alegria é Deus. Nós nos alegramos por causa das coisas, é por causa do próprio Deus. Por exemplo, uma pessoa, né, que tem pensamentos, digamos assim, eu queria algo e eu não tenho. Eu vou morrer por causa disso. Isso realmente mostra que Deus não está sendo tudo para ela. O Deus dela é aquilo que ela está procurando e não está tendo. Se torna o Deus para ela. Verdade. Mas Deus é o nosso real prazer, Amém. a nossa Amém. real satisfação. Amém. Então, irmãos, nós precisamos realmente buscar a Deus e pedir ao Senhor que purifique o nosso coração. Amém. Até mesmo no nosso trabalho para o Senhor, né? Nós podemos fazer coisas para Deus sem amá-lo, sem amar a Deus. A igreja em Éfeso, Deus elogiou ela. Ela tinha labor, tinha perseverança, tinha esforço, né? Tinha muitas obras, mas o que Deus disse: tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Então, vamos pedir ao Senhor, qual é a minha real motivação, Senhor? Qual é a minha motivação em fazer o serviço para Deus? É agradar a Deus? É porque eu amo a Deus? Ou é porque eu quero me satisfazer, eu quero estar feliz, eu quero ser visto, né? Nós temos que ter realmente o maior cuidado para que tudo seja para a glória de Deus, Graças né? a Deus. Senhor Jesus. Amém. Eu preciso. Oh, Senhor Jesus. Amém. Vamos ler Salmos 73, versículo 25. Alguém pega Salmo 73, o versículo 25. Outro irmão pega Lucas 10, 27. Quem pode pegar Lucas 10, 27? Amém. Fernanda. Salmo 73, 25. Quem pode pegar? Amém. Quem falou? Isa. Apocalipse 12, 11. Amém. Cristina. Amém. Só isso mesmo. Os irmãos que pegaram, pode ler Lucas 10. Eu falei Lucas 10, 27 também não? 27, né, Fernando? Lucas 10, 27. Veja aí do amor a Deus sobre todas as coisas. Aí ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Salmo 73, 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Não há. Ó Senhor Jesus. Não há quem me compare. Apocalipse 12, 11. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face de morte não amaram a própria vida. Amém. Então, primeiro versículo: amar a Deus, né, acima de todas as coisas, com toda a nossa alma, todo o nosso coração, todas as nossas forças, todas as nossas vontades, todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Salmo 73 diz: Senhor, não tenho ninguém no céu além de ti, aqui na terra não há em quem eu me compraza, não há em quem eu me alegre, só o Senhor. Esse é a palavra, né? Quem mais tenho eu no céu? Não há quem me compraz, não há quem me dá total satisfação aqui na terra. É um viver de enxergar só o Senhor. Apocalipse 12, 11 diz: mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Um viver de entregar ao Senhor, né? Mesmo em face da morte, a pessoa dizer: eu morro pelo meu Senhor. É o amor realmente agapar, o amor de sacrificar, né? Então, irmãos, que o Senhor Jesus implante dentro de nós, cresça dentro de nós esse amor puro por Ele, para que nós possamos avançar, né? Quanto mais nós descobrimos na palavra do Senhor, mais nós vemos que estamos muito distantes do que nós poderíamos estar, né, vivendo para Ele. Mas Deus está sempre nos revelando para que nós possamos avançar nesse amor e nos entregar a Ele. Vou finalizar lendo algumas frases aqui, os irmãos depois desfrutam. Amar ao Senhor com nosso amor natural não capacita o crente a livrar-se permanentemente do mundo. Ele continua a ter suas preocupações e a lutar para se livrar da atração do presente século.
O amor espiritual, porém, não é assim. Os interesses deste mundo naturalmente perdem a importância diante dele. Quem possui esse amor despreza as coisas terrenas, considerando-os detestáveis e abomináveis. Daí por diante ele parece incapaz de enxergar o mundo, pois agora Deus cegou seus olhos. Alguém que ama a Deus incondicionalmente, as coisas do mundo perdem o sabor, perdem a atração, ele enxerga aquilo ali como nada, isso não toca mais nele, não faz mais sentido para ele, porque Deus é o tudo para ele considera isso como perca. Esse é um cristão maduro, que ama totalmente ao Senhor, ou um cristão que está no início ali da conversão, que está no que as pessoas chamam de primeiro amor, e de fato nesse primeiro amor ele está totalmente apaixonado por Deus e não vê nada além de Deus, né? Senhor Jesus, amém. Se amarmos a Deus com nosso amor natural, sempre que estivermos tristes, ficaremos frios para com Ele. Se tivermos de passar por um longo período de provação, nosso amor se acabará. Ou seja, se o amor estiver baseado em sentimentos, se eu estou triste, eu não vou para a reunião, eu não oro, não leio a Bíblia. Se eu estou alegre, eu louvo, dou risada com os irmãos, dou a paz do Senhor. Esse amor aí não é puro. Esse amor aí está sendo baseado nos seus sentimentos e nas suas emoções da alma. Deus precisa purificar, porque se nós amarmos a Deus com amor genuíno e verdadeiro, independentemente da situação, seja de alegria ou de sofrimento, nós vamos continuar amando a Deus sobre todas as coisas, né? Então, que o Senhor nos abençoe e que cada dia mais nós possamos estar na presença dEle, amando e conhecendo Ele, né? Nos entregando a Ele. Jesus